Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash começa e termina, na verdade, dessa vez, que realmente é um assunto que está tomando as preocupações de todo mundo. Mas ele começa com uma análise da questão do Supremo Tribunal Federal num texto do João Luiz Mauad sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Na leitura do Mauad, as recentes decisões que os juízes da nossa Suprema Corte vêm tomando têm em comum, de maneira geral, aquelas que mais preocupam do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade de ação, a aridez e a superficialidade das fundamentações. Ele diz assim, não raro, eles começam enaltecendo algum direito individual, que em tese deveriam defender mesmo, já que são empossados para ser os guardiões da Constituição, que pretendem solapar. Eles defendem, enaltecem o direito, mas eles vão derrubar o direito, para em seguida emendar com o surrado jargão. Mas não há direitos absolutos. Isto posto, ignoram a liberdade de expressão, a inviolabilidade domiciliar, etc, etc, etc. É praticamente um samba de uma nota só. É um politicamente correto movido por um bom mocismo autoritário que faz com que eles digam, mas isso é muito lindo, a liberdade de ir e vir é muito linda, a liberdade de falar é muito linda, a liberdade disso é muito linda, mas não é absoluta e, portanto, eu vou suprimi-la da maneira mais absurda e autoritária possível. Esse é o ponto que está trazendo o João Luiz Mauad. Por falar em derrubar narrativas politicamente corretas e em povos alvejados pelo autoritarismo e de um tipo ainda pior, concretamente pior, uma invasão de um estado vizinho, nós temos o artigo da Juliana Maia Bravo Klotz sobre a Ucrânia. O que o conflito na Ucrânia nos ensina sobre a utilização de armas por civis. Conforme ilustra a Juliana, na verdade o artigo dela, embora fale sobre a Ucrânia e descreva um pouco do cenário da resistência ucraniana à invasão russa, que ainda se prolonga, o objetivo dela é falar sobre o direito à legítima defesa e o direito de porte de armas, a liberdade de portar armas. Ela ilustra com um exemplo ucraniano. Sitiados pelas forças de Vladimir Putin, pelas forças da Rússia, os ucranianos, demonstrando uma resistência surpreendente ao cerco dos russos, assumiram a responsabilidade pela própria segurança, tendo em vista a facilitação do acesso a armas após o chamamento do presidente. Temos constitucionalmente garantida a inviolabilidade dos nossos direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade privada. A utilização de armas para nós nos defendermos não atende só ao interesse de nós protegermos os nossos bens, os frutos do nosso trabalho, as coisas que nós temos, mas acima de tudo se presta à defesa da maior das propriedades privadas, aquela sem a qual as outras não existiriam, a própria vida. Apenas em um Estado, diz a Juliana, que faz reverência à liberdade e à responsabilidade individual, reconhecendo que o indivíduo é senhor do próprio corpo, é que o direito à legítima defesa pode ser compreendido em sua mais pura essência. Mudando de assunto, nós temos um texto também do João Luiz Mauad sobre o governo brasileiro. O resultado do governo central ficou acima das expectativas. Ele faz uma análise dos resultados da dinâmica da economia e diz que o resultado ficou acima das expectativas e foi o melhor em 26 anos para o mês de julho. A projeção do consenso dos analistas consultados pela Reuters era de um superávit de 17,6 bilhões, mas somou 19,3 bilhões. Então ele tenta mostrar no artigo dele que as críticas que vêm sendo feitas à gestão econômica do governo são exageradas e que a imprensa deixa de ressaltar aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo. É a opinião do Mauad. Depois nós temos um artigo de minha autoria, homenagem a John Locke, que é um artigo em que eu falo sobre a biografia do Locke rapidamente, a visão lockeana do Estado civil e do Estado de natureza contra a monarquia absoluta, porque na visão dele, se nós temos uma monarquia absoluta, na verdade nós não temos uma sociedade civil, nós temos uma sociedade em estado de natureza para com o soberano,
que é basicamente uma reprodução de um trecho do meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, à venda pela LVM Editora. Outro livro resenhado, nesse caso, sobre um outro autor, é o livro de John Stuart Mill, Da Liberdade Individual e Econômica. É um artigo do Jonilo Cunha, que ele vai analisar o pensamento do John Stuart Mill, filósofo e economista britânico, publicada essa obra em 1859, logo após o falecimento da esposa de Mill, que dedica a obra a ela, e ela é centrada no conceito de utilitarismo, que é a justificativa ética miliana para o seu sistema de liberalismo, que vai ser o precursor do chamado liberalismo social britânico da virada do século XIX para o século XX. O livro é dividido em 5 capítulos que abordam desde a liberdade de pensamento e a individualidade como um elemento de bem-estar, até os limites da autoridade da sociedade sobre o indivíduo. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos 2 textos sobre o mesmo assunto, o autoritarismo de Alexandre de Moraes, o ministro do STF que determinou a bloqueio e suspensão de contas bancárias de empresários que, em um grupo de WhatsApp, discutiram sobre a hipótese de um golpe militar comparado à eleição do Lula. Nós temos o artigo da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, Autoritarismo Escancarado. Esse é um artigo que analisa do ponto de vista jurídico a questão. E temos uma nota que o Instituto Liberal assinou em conjunto com todos os outros institutos que aceitaram subscrevê-la da Rede Liberdade, uma associação informal de instituições de defesa do liberalismo, que nós republicamos no nosso site sob o título O Instituto Liberal assinou o Manifesto em favor da liberdade de expressão. Eu gostaria de encerrar o nosso IL Flash de hoje lendo o conteúdo desta nota que o Instituto Liberal subscreveu. Diz assim a nota que nós assinamos. Esta semana o país foi surpreendido pela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, determinando buscas e apreensões, bloqueios de contas e de redes sociais e quebra de sigilos bancários contra um grupo de empresários por conta de uma troca de mensagens privadas em um grupo de WhatsApp. O Instituto Liberal e a Rede Liberdade, juntamente com os institutos e organizações que subscrevem esta carta, manifestam preocupação com a preservação da liberdade de expressão e, consequentemente, do Estado de Direito. Somos contrários a qualquer ideia de golpe contra as instituições e sempre nos posicionaremos contra regimes ou iniciativas totalitárias. Todavia, não entraremos no mérito do conteúdo das mensagens, pois não se trata aqui de concordar ou não com o que foi dito. A questão é o direito de emitir opiniões, mesmo que deploráveis, e arcar com as consequências legais, caso evoluam para ações ou ameaça iminente, que não foi o caso. Nossa Constituição Federal, da qual o STF é o guardião, garante a liberdade de expressão e o devido processo legal, ou seja, regras claras e prévias. Resumimos abaixo aspectos inconstitucionais na decisão. Os empresários não possuem foro privilegiado e, portanto, não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte, artigo 102 da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes é eventual vítima, portanto, impedido de ser relator, artigo 252 do Código de Processo Penal. As conversas em grupo privado foram obtidas de forma indevida, com violação à intimidade protegida pela Constituição, o que configura prova ilícita, artigo 5º, 10, 12 e 56 da Constituição Federal de 1988. Crimes contra o Estado Democrático de Direito pressupõem violência ou grave ameaça. Contudo, não existem indícios de que os empresários praticaram tais condutas. Artigos 359-L e 359-M do Código Penal. Investigados declararam que não tiveram acesso aos autos ou indicação da suposta mensagem criminosa, violando a ampla defesa e o devido processo legal. Artigo 5º, 55 da Constituição. Sobre isso, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, afirmou em entrevista: em um Estado democrático de direito, a liberdade de expressão é um princípio básico. Você pode não concordar com as expressões, agora cercear é perigoso. Eu acordei de manhã atônito, principalmente quando se aplicam atos de constrição.
A busca e apreensão, a quebra de sigilo, o bloqueio de contas contra cidadãos que não são julgados pelo Supremo. Se eles praticaram algum crime, eles seriam julgados na primeira instância. Mas não sei como tudo cabe naquele inquérito. Fecha aspas. Na sequência, indagado especificamente se pregar golpe seria crime, o ministro respondeu: como eles estão pregando golpe? O que eu soube é que eles disseram: olha, eu prefiro golpe do que o ex-presidente Lula. Isso não é pregar, não há crime de cogitação. Fecha aspas. Como defensores do Estado Democrático de Direito, não nos parece razoável que cidadãos sofram intervenção do Poder Judiciário em razão de suas opiniões, ainda que abjetas. Requeremos a extinção dos inquéritos ilegais, pois estamos certos de que o Brasil não deseja a volta do abominável delito de opinião. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.